Atos capítulo 11. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 26. Aquele que negou a Cristo 3 vezes, declarou amá-lo 3 vezes e recebeu a mesma visão 3 vezes, em seu primeiro sermão, levou quase 3.000 pessoas ao batismo. Pedro foi especialmente dotado pelo Espírito Santo, como se 3 vezes mais. Seu amor a Jesus e desejo de fazer a vontade de Deus era admirável e incontestável. Ao ser arguído quanto ao que havia realizado em Cesareia, prontamente fez uma exposição de tudo o que tinha acontecido. E se ainda restava alguma dúvida quanto ao significado da visão de Pedro, o capítulo de hoje o deixou bem claro. Estava na hora de atravessar as fronteiras de Israel e adentrar em territórios estrangeiros. Todo o mundo antigo precisava saber que o único Deus verdadeiro deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A humanidade é o alvo do mais puro e eterno amor de Deus. O conhecimento de Jesus Cristo é o maior tesouro que o homem pode adquirir. Não há nada que seja capaz de encher o nosso coração com a felicidade que só em Jesus conquistamos. Esta é a excelente obra que o Espírito Santo realiza em nós. Ele glorifica a Cristo em nossa vida. João capítulo 16, versículo 14. Foi esta a alegria que ele colocou na vida de Cornélio e de toda a sua casa. Foi este o regozijo que impulsionou a igreja a glorificar a Deus e a concluir. Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A dispersão da igreja devido à tribulação que sobreveio a Estevão causou-lhes de início uma angústia sem par, mas Deus a usou para espalhar a sua palavra. Ainda sem muito compreender que não deveria haver mais distinção entre judeus e gentios, os dispersos pregavam somente aos judeus, mas em Antioquia falavam também aos gregos. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Em Antioquia, Barnabé e Saulo foram testemunhas do poder do Espírito Santo. Ao ver que naquela cidade já se havia formado uma comunidade de fiéis, Barnabé alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. É por demais relevante a exortação daquele servo de Deus. Jesus mesmo afirmou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. A perseverança é um atributo indispensável na vida do cristão. Por não perseverar, muitos têm abandonado a fé e retornado à sua antiga vida. É por isso que a caminhada cristã requer a companhia constante do único capaz de nos erguer de nossas quedas. Olhar para Jesus, fixar os olhos nele, fazer dele nossa muralha de bronze é a nossa única segurança. Sob a liderança de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Muitos de nós temos sustentado este título como se fosse algo comum, mas é tão solene e tão sério que o seu mau emprego é equivalente à maldição de Ananias e Safira e de Simão o mágico. Eles se diziam seguidores de Cristo, quando na verdade serviam a outro Senhor. Ser cristão
não é simplesmente dizer que acredita em Jesus, porque até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Ser cristão é ter Cristo refletido na vida. Jesus viveu neste mundo e nos deixou exemplo da perfeita obediência ao Pai. Quando entendermos que a obediência à palavra de Deus não é tirania e sim proteção, seremos verdadeiramente felizes, como diz o salmista. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Ao obterem conhecimento da fome que sobreviria a seus irmãos, logo os discípulos se mobilizaram para ajudá-los. Não foi preciso apelar para que um e outro fosse tocado a colaborar, mas cada um, conforme as suas posses, se voluntariou a socorrê-los. Nenhuma de nossas obras, amados, tem o poder de nos salvar, mas ninguém que foi salvo por Jesus pode sustentar uma fé sem obras, porque a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Permita que o Espírito Santo faça a maior obra de todas em seu coração, e Jesus, glorificado em sua vida, irá se manifestar em obras de propósitos santos e eternos. Vigiemos e oremos. Bom dia, cristãos. Rosana Garcia Barros.